Olá pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, são faladas, são narradas por professores americanos e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço. Hello my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá meus amigos, tudo bem? Preparados para corrigirmos juntos mais uma lista de exercícios? Na aula de hoje nós vamos corrigir a nossa lista que tratou dos nossos advérbios de frequência. Adverbs of frequency. Lembram-se deles? Vamos lá então, vou rodar a vinhetinha aqui, já vão preparando o PDF de vocês para nós corrigirmos a nossa lista juntos. Então vamos lá, pessoal. Exercise number 1. Put the adverbs in the correct places. Coloque os advérbios no lugar correto. Então nós vamos ter que ver onde é que os nossos advérbios aqui que estão entre parênteses, eles vão entrar na nossa frase, tá legal? Olha só aqui a nossa letter A. I have breakfast at work. Eu tomo café da manhã. I have breakfast at work, no trabalho. Só que eu quero dizer que eu faço isso always. Always significa o que mesmo, pessoal? Always é o nosso sempre. Então eu quero dizer que eu sempre tomo café da manhã no trabalho. Mas onde é que eu vou encaixar o always aqui na nossa frase? Lembram-se disso? O always ele vai vir entre o sujeito e o verbo, ou se preferirem, simplesmente antes do nosso verbo. O verbo aqui não é o verbo to have, que é ter, que nós estamos traduzindo aqui por tomar, né? Tomar café da manhã, então o always vai vir antes do verbo have. Como é que fica então? I always have breakfast at work. Eu sempre tomo café da manhã no trabalho. I always have breakfast at work. Letter B, she goes jogging in the evening. Então, she goes jogging, ela faz Cooper, ela vai correr, in the evening, à noite ou às noites. E nós queremos dizer com que frequência ela faz isso. Ela faz isso, a gente está vendo ali, olha só, usually. Usually que é usualmente, normalmente. E agora, onde é que a gente vai colocar o usually aqui nessa frase? Qual é o nosso verbo principal aqui? Não é o verbo to go? Olha só, she goes, ela vai. Então a gente vai colocar antes do verbo go. Como é que fica então? She usually goes jogging in the evening. Ela normalmente, usualmente, vai correr à noite. She usually goes jogging in the evening. Letter C. They are happy at home. Então eles estão felizes, they are happy, at home, em casa. Só que nós queremos dizer que eles nunca estão felizes em casa. Onde é que vai o never aqui? Antes do nosso verbo. O verbo que é o verbo to be. Será que é isso, pessoal? Não, muito cuidado. Lembram-se, quando nós temos o verbo to be, aí a regrinha muda um pouco. Nós vamos colocar o nosso advérbio depois do verbo to be. Olha só como é que fica então. They are never happy at home. Eles nunca estão felizes em casa. They are never happy at home. Lembraram-se então? Quando nós temos todos os outros verbos, por enquanto, nós vamos utilizar os nossos advérbios antes do verbo. E quando nós temos o verbo to be, aí o advérbio vem depois do verbo to be, como nesse caso que nós acabamos de ver. Vamos resolver mais alguns então. Letter D. Brad watches movies alone. Então o Brad assiste a filmes alone, sozinho. Só que eu quero dizer que ele faz isso às vezes, ok? Sometimes. Então, cuidado, pessoal. O sometimes, por isso eu deixei aqui 2 espaços. Vocês poderiam ter respondido essa pergunta de 2 modos diferentes, não é mesmo? Porque o sometimes, ele pode vir no lugar normal, antes do verbo. Olha só como é que ficaria nesse caso, então. Brad watches movies. Então, aqui a gente tem o verbo to watch, que é assistir. Como é que ficaria? Brad sometimes watches movies alone. Então, olha só, o sometimes aqui antes do nosso verbo, que é o watch, né? Nesse caso aqui conjugado para he, watches.
Tranquilo, esse é o lugar normal dos advérbios e o sometimes pode vir aqui também. Só que o sometimes ele tem uma peculiaridade, ele também pode aparecer antes do sujeito. O sujeito aqui não é o Brad, não é o Brad que assiste aos filmes, então a gente pode também colocar o sometimes antes. Como é que ficaria então? Sometimes Brad watches movies alone. Às vezes o Brad assiste a filmes sozinho. Tá legal, pessoal? Então, o que nós fizemos aqui? Eu só trouxe para vocês as duas respostas possíveis. Se vocês fizeram de qualquer um desses dois jeitos aqui, está perfeito. Letter E. Sarah is tired on Sundays. A Sarah está cansada aos domingos. E eu quero dizer que isso acontece com frequência. Olha só, often. Often significa com frequência, frequentemente. Então, a gente tem aqui o verbo to be. Temos sim, então cuidado. O verbo to be, ele é uma exceção. A gente vai colocar o advérbio depois dele, não é isso? Como é que fica então? Sarah is often tired on Sundays. A Sarah está com frequência, normalmente, cansada aos domingos. Sarah is often tired on Sundays. And letter F. Do you play tennis in the morning? Você joga tênis de manhã? Do you play tennis in the morning? Só que eu quero perguntar se você já fez isso alguma vez. Você já jogou tênis de manhã? Você alguma vez jogou tênis de manhã? Essa é a ideia que esse ever vai passar para nós. E o ever, ele também é um dos nossos advérbios de frequência que nós utilizamos principalmente nas perguntas e nas negativas. Por enquanto, eu quero apenas que vocês saibam utilizá-los e entender quando nós temos o ever nas perguntas, tá legal? E ele ocupa que lugar mesmo na frase, pessoal? Ele ocupa o mesmo lugar que qualquer outro advérbio de frequência, antes do nosso verbo principal. Qual é o verbo principal aqui? Olha só, a gente tem dois verbos, professor. A gente tem o verbo do, mas como é uma pergunta, a gente sabe que esse do aqui é o auxiliar. Qual é o verbo principal aqui? O verbo principal é o verbo play, to play, que é jogar, não é isso? Então, o ever vai vir antes do verbo principal. Olha só como é que fica. Do you ever play tennis in the morning? Você alguma vez joga tênis de manhã? Você já jogou tênis de manhã? Do you ever play tennis in the morning? Tá legal? Então essa é a ideia que esse ever aqui vai passar. Nós vamos ainda trabalhar muito com isso. Por enquanto eu quero apenas que vocês saibam entender o que significa essa pergunta e também colocar o ever aqui no lugar correto, tá joia? Bom, pessoal, com isso então resolvemos o nosso primeiro exercício. Vamos ao segundo, exercise number 2. Unscramble the sentences. Então aqui eu quero que vocês desembaralhem as frases, ok? Unscramble the sentences. Então, to scramble é embaralhar, mexer. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, scrambled eggs são ovos mexidos, ok? Então, unscramble the sentences é desembaralhe as frases. As frases, então, elas estão todas misturadas ali. Olha só, letter A, a gente tem dinner, hardly ever, I e have. Pessoal, vamos fazer uma rápida revisão, então, das nossas estruturas quando nós temos os verbos no simple present e a gente vai colocar aqui um advérbio de frequência. Olha só, nós vimos na nossa aula, então, que nós vamos ter em primeiro lugar o sujeito, não é isso? Subject. Depois vem o advérbio, adverb. E, finalmente, o nosso verbo principal, verb, ok? Então, a gente tem sempre essa sequência, subject, adverb, verb. Exceção será com o verbo to be. Nós já vamos também fazer uma revisão disso. Ou seja, resumindo, o nosso advérbio de frequência, a regra geral, vem antes do verbo, ou se preferirem, entre o verbo e o sujeito, tá joia? Então, como é que nós vamos fazer aqui para identificar essas partes da nossa frase? Olha só, vamos começar com o sujeito. O sujeito aqui quem é? Não sou eu, I. Então já sabemos quem vem primeiro. Vem primeiro o sujeito. Depois o advérbio. Qual é o advérbio que nós temos aqui? A gente tem a locução hardly ever, não é isso? Hardly ever que é quase nunca, hardly ever. Então, I, hardly ever, depois o nosso verbo principal. Qual é o verbo aqui? É o verbo have. I hardly ever have. E, finalmente, por último, vem o complemento da frase, que nesse caso é o dinner. Eu quase nunca janto. Eu quase nunca como jantar, tenho jantar. Então, como é que fica? I hardly ever have dinner. Eu quase nunca janto. I hardly ever have dinner. Sempre a nossa estrutura, então,
sujeito, advérbio e verbo, tá legal? Então olha só, letter B, vamos utilizar a mesma estrutura, bem tranquilo. Olhando aqui esse monte de palavras embaralhadas, a gente está já vendo que bem fácil o sujeito, né? Isso, o sujeito é she. Olha só, o professor ainda trouxe aqui na forma pronominal, poderia ter trazido o nome de uma pessoa também, sem problema nenhum, não é isso? Então a gente já sabe que começa com she, depois vem quem? Vem o nosso advérbio. Qual é o advérbio aqui, pessoal? Estão vendo ali o never, então she never, e agora sim vem o nosso verbo. O verbo é o verbo to eat, comer, só que está conjugado para she, não é isso? Então she eats, ela come. Então ela nunca come, e agora a gente simplesmente tem que fazer essa frase ter sentido. Ela nunca come o quê? Rice, que é arroz, for lunch, no almoço. Então ela nunca come arroz no almoço. Vamos ver como é que fica essa frase então? Olha lá. She never eats rice for lunch. She never eats rice for lunch. Ela nunca come arroz no almoço, ok? She never eats rice for lunch. Olha lá, letter C. E agora, pessoal, olha lá, a gente começa, a primeira palavra que nós temos aqui nessa frase embaralhada, a gente tem o verbo to be, o verbo are. Então vamos fazer uma revisãozinha bem rápida da estrutura quando nós temos o verbo to be. Como é que fica mesmo? Agora a gente vai ter, de novo, sempre começando pelo sujeito subject, depois vem o verbo to be, olha só, então é diferente, não é isso? Se fosse outro verbo, o advérbio viria primeiro. Mas como nós temos o verbo to be, primeiro vem o verbo to be e aí sim vem o nosso advérbio. Então olha só, começamos com o sujeito. Quem é o sujeito ali? Estão vendo o they? Então they é o nosso sujeito. Depois o verbo to be, they are, certinho, a conjugação já veio pronta. They are e aí o nosso advérbio. Advérbio que vocês estão vendo aqui, always, ok? Então they are always. E como nós temos agora uma frase no present continuous, a gente vai continuar com o verbo principal seguido de ing, não é isso que é o nosso playing. E eles estão sempre jogando o quê? Eles estão sempre jogando baralho, ok? Cards aqui, baralho ou cartas. Olha só como é que fica a nossa frase então. They are always playing cards. Eles estão sempre jogando cartas, jogando baralho. They are always playing cards. And letter D, aqui de novo, olha só, nós temos de novo o verbo to be, estão vendo ele ali, o is? Então vamos usar a mesma estrutura. Primeiro o sujeito, que a gente consegue ver aqui é o he. Depois o verbo to be is e finalmente o nosso advérbio que é o often. Ok? Então he is often, ele está frequentemente. Depois o verbo principal com o ing, porque nós temos o present continuous, não é isso? O verbo to be mais verbo principal com o ing. Então vai ser o nosso trying. Então he is often trying to win, ele está sempre tentando vencer, ele está sempre tentando ganhar. Como é que fica então? He is often trying to win. Ele está sempre tentando, ele está frequentemente tentando vencer, tentando ganhar, ok? He is often trying to win. Tranquilos, pessoal? Então fizemos uma boa revisão aqui da parte mais gramatical do uso dos advérbios de frequência. Vamos para o nosso exercise number 3. Agora sim, vamos utilizar os nossos advérbios na prática. Então, olha só. Answer the questions using the adverb in parentheses. Então, responda as perguntas usando os advérbios entre parênteses. Então, letter A. How often does Tyler go to the hospital? Com que frequência o Tyler vai para o hospital? How often? Então é a nossa pergunta, com que frequência, não é isso? How often does Tyler go to the hospital? E vocês têm aí no PDF de vocês, entre parênteses, o advérbio almost always, quase sempre, almost always. Como é que eu digo então? Que o Tyler vai para o hospital quase sempre. Naquela nossa estrutura que a gente já está acostumado, sujeito, advérbio, verbo, não é isso? Olha só. Então, Tyler, sujeito, almost always, advérbio, nesse caso aqui uma locução, goes, o nosso verbo, goes to the hospital, vem depois o complemento, tá joia? Então, Tyler almost always goes to the hospital. O Tyler quase sempre vai para o hospital. Tranquilos, pessoal? Sem muita dificuldade aqui? Qualquer dúvida, sabem, basta postar que eu vou responder assim que possível, tá joia? Letter B, então. How often does he take his car to the mechanic? How often, com que frequência, does he, ele, take his car to the mechanic? Leva o carro dele para o mecânico. Então, com que frequência ele leva o carro para o mecânico? Bom, vocês têm aí no PDF de vocês, frequently. Então, ele leva o carro para o mecânico frequentemente. Lembram-se da nossa estrutura? Sujeito, advérbio, verbo. Então,
He, sujeito, frequently, advérbio, e o nosso verbo é o verbo to take, mas cuidado, he takes, não se esqueçam de conjugar, nós estamos utilizando aqui no simple present, porque mesmo, pessoal, que a gente está usando o simple present aqui, porque nós estamos falando de uma ação habitual, que ocorre com frequência, não é isso? Então, he frequently takes his car to the mechanic. Ele frequentemente leva o seu carro para o mecânico. He frequently takes his car to the mechanic. Tá legal? Letter C, então. How often does he take his car to the mechanic? Mesma pergunta. How often does he take his car to the mechanic? Com que frequência ele leva o carro ao mecânico? Só que agora vocês têm um advérbio diferente aí, o hardly ever, que é o quase nunca, não é isso? Como é que ficaria a nossa frase, então? He hardly ever takes his car to the mechanic. Ele quase nunca leva o carro dele ao mecânico. He hardly ever takes his car to the mechanic. Então sempre bastante cuidado aí com a conjugação do verbo to take, he takes, não é isso? Não pode esquecer o Szinho ali, porque nós temos a terceira pessoa do singular, he, she, it, tá joia? Letter D, does Mike ever drink orange juice? Does Mike ever drink orange juice? O Mike alguma vez bebe suco de laranja? O Mike já bebeu suco de laranja? E a gente está vendo ali, pessoal, que ele está passando meio mal, né? Então vamos imaginar, né? Até porque vocês têm aí no PDF de vocês o never. Então o Mike nunca bebe suco de laranja. Mas olha só, pessoal, agora nós temos uma pergunta direta, cuja resposta deve ser sim ou não, não é mesmo? Por quê? Olha só a nossa pergunta. Does Mike ever drink orange juice? O Mike alguma vez bebe suco de laranja? Então a gente vai dizer sim, ele costuma beber suco de laranja, ou não, ele não costuma beber suco de laranja. Como a gente tem o never ali, a gente vai responder com o no, não é mesmo? Então como é que ficaria? Olha lá. No, Mike never drinks orange juice. No, Mike never drinks orange juice. Professor, eu coloquei na negativa. Mike doesn't never drink orange juice. Estaria correto? Não, pessoal. Não podemos fazer em inglês a dupla negação, tá joia? Como o never já é um advérbio negativo, ele já significa nunca, a gente não pode utilizar o never em frases negativas. Então a gente não pode falar aqui Mike doesn't never. Não existe isso em inglês, tá joia? A gente teria que utilizar o ever. Mike doesn't ever, tá joia? Mas o que eu queria de vocês aqui, principalmente, era que vocês percebessem que a gente vai falar na afirmativa usando o never, porque isso já vai deixar tudo na negativa. Então vai ficar no, Mike never drinks. O Mike nunca bebe orange juice, suco de laranja, ok? No, Mike never drinks orange juice. Letter E. Do they ever have a picnic outdoors? Do they, eles, ever have, alguma vez fazem, alguma vez têm, a picnic, um piquenique, outdoors, ao ar livre? Então eles já tiveram, eles alguma vez fizeram um piquenique ao ar livre? E nós temos aí na folhinha de vocês, sometimes. Então nós vamos dizer, sim, eles às vezes fazem piquenique ao ar livre. Como é que ficaria em inglês então? Yes. They sometimes have a picnic outdoors. Yes, they sometimes have a picnic outdoors. Mas, professor, o sometimes também pode vir antes do sujeito, não pode? Pode sim. Então, quem colocou yes, sometimes they have a picnic outdoors, também estaria correto, tá legal? Então, vejam, nós temos duas possibilidades de resposta aqui. Uma com sometimes vindo depois do sujeito e antes do verbo. They sometimes have. Ou então, quem preferiu colocar o sometimes antes do sujeito, também estaria correto. Yes, sometimes they have a picnic outdoors. Sim, às vezes eles fazem um piquenique ao ar livre. Tá legal, pessoal? Letter F agora. How often does Sally teach math? How often, com que frequência, does Sally, a Sally, teach math? Ela ensina matemática. Com que frequência? Pessoal, deem uma olhada aí primeiro na lousa dela. Vocês estão vendo ali, olha, 8 mais 2, 82. Então, ela provavelmente não ensina matemática com muita frequência, não é mesmo? Mas vocês já tinham aí na folhinha de vocês o advérbio seldom, ok? Seldom significa raramente. Então, como é que vai ficar aqui a nossa resposta? Agora não é mais uma resposta de sim ou não. Eu estou perguntando com que frequência. Então, a gente vai dizer, por exemplo, a Sally raramente ensina matemática. Como é que ficaria? Sally seldom teaches math.
Sally seldom teaches math. A Sally raramente ensina matemática. Quem não cuidou aqui com o verbo também precisa corrigir aí, tá legal? Não se esqueçam que na pergunta, como a gente já tem o does, não é isso? Olha lá o does ali na pergunta, a gente não vai conjugar de novo o verbo teach, mas na afirmativa a gente tem que conjugar, ok? Então fica teaches. Sally seldom teaches math. A mesma coisa agora, só que agora eu quero perguntar sobre history. How often does Sally teach history? Com que frequência a Sally ensina história? E agora nós estamos vendo, né, ela já toda feliz ali, e vocês têm aí na folhinha de vocês o often, frequentemente, com frequência. Como é que ficaria a resposta então? Sally often teaches history. A Sally frequentemente ensina história. Sally often teaches history. Tá legal, pessoal? Então fizemos aqui a correção da nossa lista dos adverbs of frequency. Vejam que é bastante simples. Eu é que gosto de me aprofundar aqui com vocês para não deixar nenhuma dúvida, nenhuma lacuna. Mas na realidade é muito simples, é só lembrar de utilizar o advérbio correto, claro, significando com muita frequência até com pouca frequência, variando ali como nós vimos do never até o always. E, é claro, colocá-los sempre no lugar correto da frase, regra geral, antes do verbo principal, mas quando nós temos o verbo to be, eles vêm então depois do verbo to be. Tá joia, pessoal? Com isso, então, encerramos aqui. Um grande abraço a todos, vejo vocês na nossa próxima aula.